Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, roga pelo Adriano e por toda a sua família e por cada um de nós. Amém. Maria, Mãe da Divina Providência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que só tem um vivo aqui, hein? É o Altamira, ele fala para nós todos. Me fala aqui. Isso é um grupo de oração ou velório, gente? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria a todos vocês. Meu nome é Adriano. Eu sou servo do grupo de oração Alegrar no Senhor desde 1999. Já tem um tempinho. Eu fiz o crisma em 98. Já meio tardio, viu, gente? Eu comecei na igreja já só com 20, 21, 22 anos. E Deus me deu um safanão através do Paulo, que ele tanto falou aqui, que era não só um amigo querido, mas como um pai para nós, um pai na fé para todos nós lá do grupo de oração Alegrar no Senhor. Esse grupo de oração, ele tem 26 anos. A gente está meio parado desde da pandemia, né? A gente já vinha sim, de uma maneira meio complicada e com a pandemia prejudicou ainda mais. A gente ainda fez um bom tempo aí online, né? Mas a gente sabe que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, amém? E eu fui convidado essa noite aqui a estar falando sobre esse tema, tendo os olhos fixos em Jesus, né? A leitura que me passaram fala muito de confiança, de fé. Então eu queria ler para vocês o que o Catecismo da Igreja Católica fala através do compêndio. Vocês conhecem o compêndio? Compêndio é um jeito mais simples de você entender o Catecismo da Igreja Católica. Às vezes a pessoa começa a ler o Catecismo e tem uma linguagem não tão acessível, a pessoa acaba desanimando. Compra o compêndio, que ele vem com perguntas e respostas. Então você acaba fixando, aprendendo melhor aquilo que a igreja fala sobre todo tipo de assunto. E aqui eu vou ler um pouquinho o que o compêndio fala sobre a fé. A primeira pergunta fala assim: como responde o homem a Deus que se revela? O homem, sustentado pela graça divina, responde a Deus pela obediência da fé, que é confiar plenamente em Deus e acolher a sua verdade. Sopra, Espírito da verdade, né? Porquanto garantida por Ele, que é a própria verdade. Aí uma outra pergunta fala assim: na prática, o que significa para o homem crer em Deus? Significa aderir, né? Aderir ao próprio Deus, confiando nele e dando assentimento a todas as verdades por ele reveladas. Ou seja, a gente assume toda a verdade de Deus para a nossa vida, a gente confia naquilo que Deus revelou para nós. Porque Deus é a verdade. Significa crer em um só Deus, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí a última que eu queria ler aqui diz: quais são as características da fé? A fé é um dom gratuito, ou seja, é de graça. Ninguém te vende a fé, tá? Igreja que sai cobrando dinheiro pela fé, esquece, não é de Deus. A fé é um dom gratuito de Deus e acessível a todos que o pedem com humildade. Ou seja, é necessário pedir, gente.
se fala que a gente deve pedir, né? É necessário pedir com humildade e virtude sobrenatural, necessária a salvação, ou seja, também é uma virtude sobrenatural, vem de Deus, né? O ato de fé é um ato de fé, um ato humano, ou seja, um ato da inteligência do homem que sob o impulso da vontade movida por Deus, ou seja, a fé nasce na cabeça, mas é algo que é impulsionado por Deus. Deus nos leva até essa fé, não só na inteligência, como no coração também. Agora, quem está com a palavra de Deus aí? Fala eu. Amém. Primeiro grupo de oração que eu venho, que está quase todo mundo com a Bíblia, né? Os músicos têm que vir com a Bíblia também, gente. Música também. Não vem com essa. Eu trago no celular, não, hein, gente. Pega aí a sua palavra, abre em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22 seguintes. Amém ou misericórdia? Não. Amém mesmo? Amém mesmo. Eu estou ouvindo as páginas. Como o pessoal costuma falar, né? Mateus está entre o Gênesis e Apocalipse, tá? Amém. Mateus 14, versículo 22 seguinte. Aqui o título da minha Bíblia diz: Caminhando sobre as águas. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do lago, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já estava longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre as águas. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a você. Dá uma grande salva de palmas para a palavra de Deus, maravilhosa. E olha só, olha o que a palavra de Deus nos fala essa noite. Vamos contextualizar um pouco. Se vocês voltarem um pouco, Jesus tinha acabado de fazer todo aquele milagre da multiplicação dos pães. E se você voltar mais um pouco, Jesus tinha acabado de saber que João Batista tinha sido decapitado. Então Jesus já estava vivendo coisas muito intensas nesses momentos aqui. Qual foi a primeira coisa que ele fez depois de tudo isso? Ele ficou a sós para orar. Quantos de nós temos no nosso dia a dia, vivendo as nossas rotinas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, nós temos nos colocado diante de Deus para orar, para pedir a força dele? Às vezes a gente reclama muito que a nossa vida está difícil, que é muito difícil passar aquele momento, mas quantas vezes realmente você entrega esses momentos, essas realidades que você está vivendo diante de Deus?
como Jesus fazia. Jesus viveu coisas muito intensas, gente. Ele era Deus, mas também era homem. Ele sentia tentação, né? Como a gente viu no deserto, depois dele ser batizado por João Batista, ele foi tentado pelo demônio. Então, ele precisava da força do Espírito Santo, ele precisava da força de Deus, do contato, da oração com Deus. Como que a gente pode confiar em alguém que a gente não conhece? Né? É só você pensar na pessoa que você mais confia. Você tem uma relação íntima, você conversa, você se abre, você despeja o seu coração diante dessa pessoa. E as pessoas, elas são imperfeitas, elas acabam decepcionando a gente, mas Deus nunca decepciona. Nós precisamos, como Jesus, ter esses momentos a sós com Ele para orar, para derramar o nosso coração diante de Deus. Assim, a gente conquista a confiança, o amor, a união necessária para a gente ter a força para viver as situações da nossa vida. Depois, a gente vê que os discípulos pegam o barco e o barco começa a ser atormentado pelas ondas. Gente, é igual na nossa vida. Quando a gente está na barca de Jesus, quando a gente está seguindo o caminho indicado por Jesus, as tribulações vêm, e vêm fortes. Mas, olha, é só a gente pensar no contexto disso aqui. Eu não entendo os discípulos, sinceramente. Estavam sempre com Jesus, via todos os milagres de Jesus. Alguns capítulos atrás, aqui a gente tem Mateus 14. Lá em Mateus 10, eles estavam na barca com Jesus. Jesus estava dormindo e a barca também numa tempestade. Eles estavam lá morrendo de medo, falando: nós estamos perecendo, nós estamos morrendo, e você está aí dormindo. Gente, com Jesus lá dentro da barca, imagine sem Jesus dentro da barca. Os caras surtaram. Por que a gente não tem a confiança em Deus? Jesus tinha acabado de multiplicar o pão para uma multidão, gente, e eles estavam preocupados com a tempestade. Na nossa vida também vão ter tempestades, situações difíceis que trazem medo para nós, medo, sofrimento, dor, perdas. Mas nós precisamos, como o tema nos traz aqui, ter os olhos fixos em Jesus. Aí Jesus veio de uma forma maravilhosa, veio andando sobre as águas. Jesus é maravilhoso. Deus dá respostas para as nossas questões, para as nossas dificuldades, de uma maneira que a gente nem imagina. Vocês acham que os discípulos, atormentados lá pelas ondas, eles imaginavam que a solução viria de Jesus andando sobre as águas? Vocês acham que eles imaginavam isso? Então, Deus vai trazer soluções para a sua vida que às vezes você não vai reconhecer, como os discípulos não reconheceram. A gente vai ver mais para frente. Do jeito que a gente menos espera, da forma mais diferente, Deus vai agir na nossa vida. Então os discípulos ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, né? Começaram a gritar de medo, gente. Vocês imaginam? Sejamos também, convenhamos, você está no meio de uma tempestade, numa escuridão tremenda, de repente você vê um vulto andando sobre as águas, né? Parece até enredo de filme de terror, mas era Jesus. Só que o que acontece? Quando a gente não tem uma vida de oração, quando a gente não tem um discernimento espiritual, a gente não consegue distinguir um resgate de Deus, como os discípulos estavam tendo, do que a piora de uma situação que já era ruim. Para os discípulos ali não era um resgate de Jesus, era uma piora de uma situação que eles estavam atormentados pela tempestade, e de repente apareceu um fantasma para eles. Por quê? Não faltava discernimento para eles. Eles não conseguiam entender ainda as coisas que Jesus falava, as coisas que Jesus fazia.
né? Faltava o entendimento. E para nós muitas vezes acontece isso. Nós pela falta lá da primeira coisa que eu falei, no tempo de oração, de uma intimidade com Deus, nos falta o discernimento, e faltando discernimento, aquilo que é graça de Deus nos parece mais tribulação. Aí Jesus chama a fé e a confiança ali aos discípulos. Ele fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. E ele repete hoje para nós, e ressoa em nosso coração ainda hoje, essas palavras: coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus fala para você, para cada um de nós: coragem, não tenhais medo, sou eu. Então, gente, aí a gente vê que Pedro, né, fala: Senhor, se és tu mesmo, manda aí ao teu encontro, né, caminhando sobre as águas. Até 5 minutos atrás ele achava que era um fantasma, aí de repente ficou todo corajoso: não, se é você mesmo, manda aí. A gente faz a mesma coisa. Por mais que Deus nos dê provas e provas de que Ele está conosco, que Ele pavimenta o nosso caminho, que Ele nos dá força para vencer os problemas, as tentações, as tribulações, a gente continua pedindo mais sinais. E Pedro pediu mais um sinal. Jesus já tinha multiplicado os pães lá atrás, estava andando sobre as águas, ele queria mais uma prova, né? E a gente faz isso na nossa vida. Deus está lá fazendo graças, maravilhas na nossa vida, e a gente continua pedindo provas. Mas Jesus falou, né? Vem. Em vez da gente se entregar completamente à confiança nele, em vez da gente abrir o nosso coração para a vontade de Deus, como diz a música, muito bonita essa música, eu não conhecia ainda, a gente fica pedindo sinais. Então, Deus quer nos acolher, quer que a gente tenha confiança nele. Então, ele fala para nós ainda hoje: vem, tá bom, vem ao meu encontro. E Pedro foi, né? Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Olha só, quando a gente coloca a nossa fé nas palavras, nos projetos, na vontade de Deus, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Coisas que pareciam impossíveis se tornam possíveis, como Pedro andar também sobre as águas, né? Tem algo na sua vida, um projeto, uma dificuldade, que é como andar sobre as águas, que você acha impossível de resolver, impossível de colocar em prática, mas Deus hoje te fala: vem, coloca a tua confiança nele, coisas maravilhosas vão acontecer, como Pedro andando sobre as águas. Mas Pedro sentiu o vento, né? Há traduções que falam que dobrou a tribulação das ondas, né? Que duplicou ali a tempestade. Então ele ficou com medo, e ficando com medo, ele tirou os olhos de Jesus. Chegamos no ápice aqui do que é proposto no tema dessa noite, tendo os olhos fixos em Jesus. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Nós também, quando nos deixamos distrair pelas tribulações, pelos problemas da nossa vida, a própria palavra fala que quem não deixa a sua família, seus pais, sua mãe, por mim, perde a sua vida.
Então, quando a gente até coloca a nossa família acima de Deus, coloca o nosso trabalho acima de Deus, coloca o dinheiro acima de Deus, quando a gente tira o foco de Deus como o centro da nossa vida, aonde deve ser o nosso objetivo, o nosso foco, a nossa salvação, a fazer a vontade de Deus, quando a gente deixa de ter isso como foco da nossa vida, nós começamos a afundar. Quando paramos de olhar nos olhos de Jesus, paramos de confiar nele, a gente começa a afundar nas nossas convicções, afundar nos nossos valores, na nossa fé. E tudo que antes parecia possível, que tudo parecia possível, se torna fumaça. Aquilo que o Pedro estava vivendo lá, de andar sobre as águas, que parecia impossível, ele estava andando, desviou o foco de Jesus, começou a afundar. As coisas que estavam dando certo na sua vida, que Deus estava fazendo prosperar, a partir do momento que a gente tira os olhos de Jesus, tudo aquilo que era projeto de Deus na sua vida e você desviou o foco, começa a afundar. Portanto, povo de Deus, mantenhamos os olhos fixos em Jesus, nos projetos que Deus traz para a nossa vida. Sejamos fiéis, como o Ivan estava falando antes da pregação, que vocês são um povo fiel. E gente, tem um monte de gente que é de igreja, de grupo de oração, que vai na missa todo domingo, mas que não é fiel. Frequentar a igreja é uma coisa, ser fiel é outra, né? A gente pode ter uma igreja cheia de gente vazia, né? Melhor ser uma igreja vazia de gente cheia do Espírito Santo, amém? Jesus logo estendeu a mão, segurou a mão de Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E essa é a pergunta que Deus faz para nós hoje. Povo de pouca fé, por que duvidaste? Por que a gente ainda duvida? Pensa em toda a sua vida, toda a sua história, todas as graças que Deus já fez na sua vida. E por que a gente ainda duvida? Por causa do pecado. Nós somos fracos por causa do pecado. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente, sempre forte: viver plenamente a nossa fé. De que maneira? Uma das principais, os sacramentos. Frequentar a missa o mais frequente possível que você pudesse. Se você puder vir só no domingo, glória a Deus. Se você puder vir algum dia da semana, ainda melhor. Mantenha em dia a sua confissão. Gente, mesmo que seja... vocês sabem a diferença de pecado mortal e venial, né? Mesmo que seja o venial, de pedrinha em pedrinha vai enchendo, né? Você pegar vários biscoitinhos, você vai comendo um, vai comendo outro, daqui a pouco tá cheio. O pecado do mesmo jeito. Aí você pensa, só isso aí, só uma preguicinha, hoje eu não vou ler a palavra não, estou com preguiça. Hoje tinha um grupo de oração lá, mas eu estou tão cansado, Deus conhece o meu coração, né? Tem essa conversinha, né? Ainda bota Deus no meio do seu pecado, como desculpa. Não, gente, a gente precisa, com perdão da palavra, tomar vergonha na cara. Meu ouvido é mais próximo da minha boca. Eu não falo isso para vocês não, eu falo para mim, tá? Eu preciso tomar vergonha na minha cara e ser cada vez mais fiel a Deus, seguir os seus caminhos, seguir seus propósitos, ser fiel aos sacramentos, ser fiel procurando a santidade. Gente, hoje
parece que ofende a gente ser cristão. Ofende a gente ser qualquer coisa que o mundo não está pregando. Hoje, certas verdades, se a gente fala e repercute, a gente é cancelado, a gente são fechadas as portas de várias coisas, mas para cada porta fechada no mundo, Deus abre uma porteira para nós. Amém? Amém. Eu costumo dizer que a gente agrada mais a Deus quando vem ali se arrastando. Às vezes, eu vou te falar, teve vezes que eu fui no grupo de oração, que eu fiz aquela pregação que eu pensei, nossa, estava tão cansado, estava tão assim que para mim a pregação tinha sido uma porcaria. E exatamente nesses momentos que eu vim arrastado, que eu vim na força da obrigação ali, na força da fidelidade, que Deus agiu mais plenamente, que as pessoas, nossa, o que você falou tocou meu coração, Deus agiu através de você. Então, tenha essa certeza. Quando você fizer com o maior esforço, né? Quando você não está afim, quando você está... Às vezes a gente vem para o grupo de oração animado, gente. E assim, é ótimo a gente estar animado, impulsionado pelo Espírito Santo. Mas, às vezes, quando a gente faz as coisas também cansado, um dia tribulado que você teve, é quando Deus mais te honra e faz a graça acontecer na sua e na vida das pessoas que estão no seu entorno. Então, crê em Deus e coloque os seus olhos fitos nele. Eu quero convidar você a vir aqui, vem aqui. Vamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, olhar nos olhos e não desviar o olhar. Vamos fazer a nossa oração diante de Jesus, vamos colocar as nossas tribulações, os nossos... e vai soltando a sua voz. Eu quero ouvir a voz de vocês. Eu não ouvi durante a oração aqui, o Ivan estava orando, eu só ouvia ele. Solta a sua voz, mas não olhe para mim não, olha lá para Jesus. Não, o tema de hoje é tendo os olhos fixos em Jesus. Fixe em Jesus os seus olhos e vai entregando diante dele toda a sua tribulação, todo o seu problema, todas as coisas boas também. Sim, Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças, Senhor, porque estamos aqui diante de Ti e nunca mais queremos desviar o olhar de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, diante de Ti, deixar esse compromisso ainda mais firme, Senhor. Nós que estamos nessa barca em direção à salvação, Senhor, nós estamos sofrendo tribulação, Senhor. Os problemas, as tentações, as coisas que o mundo vem trazendo para nós, Senhor. E nós acabamos assustados, Senhor, mas queremos olhar diante de Ti, nos Teus olhos, Senhor. Do mesmo jeito, Senhor, que Tu olhaste através da cruz para todos nós e nos entregou Sua mãe, Senhor. Nós queremos olhar a Ti de volta, Senhor, e falar: somos discípulos Teus, Senhor, somos filhos de Deus, e por toda a Tua misericórdia. E nós queremos, Senhor, ser cada vez mais fiéis, colocar a nossa confiança em Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor, porque a Tua graça vai se realizar na nossa vida. Da mesma maneira que Pedro andou sobre as águas, Senhor,
maravilhas, prodígios, milagres acontecerão na nossa vida, Senhor. Eu quero colocar a vida de todas as pessoas enfermas, Senhor, que estão com dificuldades de saúde, Senhor. Os olhares de Ti, Que o Teu olhar esteja fito nessas pessoas, o Senhor Senhor. possa realizar em nós, Senhor, a Tua Que essa tribulação, esse problema de saúde vontade, Senhor, possa ser sanado, Senhor. Muito obrigado, Sim, Senhor Jesus. do nosso povo. Olha também, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, que hoje vivem em locais que estão em guerra, Senhor. Oh, Senhor, visita, Senhor, a cada um. Visita, Senhor, Senhor, com teu olhar, cada um desses irmãos, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, estão sendo expulsos de suas casas, Senhor, estão perecendo, Senhor. vem, Senhor, sobre as Derrama, Senhor, a sua graça, a sua bênção, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Senhor Jesus, pela Tua bondade. olhe por todos nós, Senhor. Esse povo aqui fiel, Senhor, que veio te louvar, te adorar, Senhor. Pela Tua grandeza das nossas Olha para nós, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado. Vem, Senhor Jesus, Vem, Senhor, ao nosso encontro, como nós também vamos ao teu encontro. Nos chama, Senhor, vem, cuide, Senhor. vem, nos dá essa confiança, Senhor, de ir ao teu encontro, Vem, Senhor. crendo, Senhor, que o chão que nós vamos pisar vai estar ali, Senhor. Mesmo que nós não vejamos, Senhor, mesmo que nós não entendamos, Que possamos caminhar contigo, Senhor. que possamos ter a confiança, Senhor, mesmo sem entender, Sua direção, mesmo sem ver, sem temer, Senhor. saber que Tu vai nos amparar, Senhor, que Tu vai O Senhor está presente em nós. botar num chão Eu quero louvar, Senhor. debaixo dos nossos pés, Senhor, Mas quero colocar todas as colocar a firmeza no nosso pé, resolvidas, Senhor. que nós não nos detenhamos, Senhor, não nos distraímos com outras coisas que não sejam os Teus olhos, Senhor, os Teus lindos olhos, Senhor.